Alô, meninos do 8º ano, tudo bem? Semana 29, né? Nós vamos trabalhar agora a questão diferenças socioeconômicas, tá? Então, o que quer dizer diferenças socioeconômicas, né? Então, o que nós podemos dizer isso aí? Em outras palavras, né, grupos sociais com características diferentes, né? Características sociais, dinheiro, emprego, tal, e tudo mais. Em poucas palavras, né, nós já vimos, eu acho que muito isso, nós poderíamos dizer o seguinte: muito na mão de poucos e pouco na mão de muitos. Essa é uma diferença, essa é uma desigualdade socioeconômica, tá? O que leva um país a ter tanta desigualdade socioeconômica? Muita coisa, gente, né? Até a questão, por exemplo, climática, ambiental, relevo, também sim. Se um país não tem essas coisas naturais, né, propícias à plantação, à questão de construções, né, isso tudo vai impossibilitar de um país desenvolver. Agora tem outras coisas, corrupção, política, né, acordos entre países e assim por diante, certo? Bom, existem dois elementos que medem o desenvolvimento de um lugar. Nós temos o IDH, que é o Índice do Desenvolvimento Humano. Eu acho que nós já falamos muito sobre isso. E dentro deste IDH, nós temos, por exemplo, nós temos os 3 itens, né? Saúde, educação e renda per capita, renda por pessoa. Bom, na saúde, gente, também se subdivide. Nós vamos colocar ali a expectativa de vida, a taxa de natalidade, mortalidade, quer dizer, muitas coisas que englobam ali e que dependem de saúde, como que está o lugar, saneamento básico, outras coisas. Educação, né? Eu acho que a gente não precisa nem muito ficar falando nisso. A educação quer dizer, um país sem educação, sem o aprendizado, né, sem a escola bem planejada, projetada, não leva ninguém a lugar nenhum. A verdade é essa, tá? E nós temos a renda per capita. A renda per capita, pessoal, é a renda por pessoa, mas não é que isso é feito através de umas contas, o que você exportou, o que você comprou, aquilo que sobrou, você vai dividir, né, pela população do lugar. Não quer dizer que aquele dinheiro vai estar na conta das pessoas, não. Isso é controle do próprio país, tá? Como nós estamos aqui no continente americano, né, e nós temos aqui 2 países, por exemplo, nós estamos falando da América Latina, mas nós temos Estados Unidos e Canadá, que sempre, desde que se começou a medir o IDH, esses 2 países nunca saíram da dianteira, quer dizer, nunca baixaram o seu número. E vocês sabem que o IDH se mede de 0 a 1, né? Quanto mais próximo de 1, tá? Melhor é a situação do país. Por exemplo, nós temos aqui na América do Sul, né? Nós temos aqui países com IDH de médio, baixo. Então, quer dizer, mesmo dentro de uma certa região, nós temos diferenças de IDHs, tá? Não quer dizer que todos
tem que ter o mesmo IDH. Quer dizer, os países não são desenvolvidos, vamos falar assim. Mas não quer dizer que todos esses países que não são desenvolvidos têm que oferecer o mesmo IDH, tá? Isso não, ali existem desenvolvimentos ou não. Nós temos aqui, por exemplo, na América do Sul, né, o Brasil conhece. Então, nós temos um IDH que supera vários outros países aqui da América do Sul, né? Nós temos o Chile e assim por diante, tá? Então, por exemplo, o Brasil de 2014 a 2018, quem mede, quem faz todo esse trabalho é o PNUD, quer dizer, né, uma organização. Ele constatou que de 2014 a 2018, nós estamos numa estagnação de desenvolvimentos econômicos, socioeconômicos. E, por exemplo, a Venezuela foi uma queda acentuada na qualidade de vida, né? Isso aí vocês estão vendo o que está acontecendo, o que aconteceu na Venezuela. Isso é 2018, né, gente? Nem se imaginava em pandemia, né? Então, vocês podem ter certeza que quando for medir de novo, que se não me engano é de 3 em 3 anos ou 5 em 5 anos, eu não me esqueci. Com certeza esse ano de 2020 ele vai aparecer e com ponto negativo, né? Porque vocês veem desemprego, né? Muitas indústrias fechando. Então quer dizer que o PIB ele não vai ser tão elevado e outras coisas mais, né? E por que serve essa medida do IDH? Ô, gente, porque apresenta, né, aos respectivos governos, aqueles que estão no poder, aqueles que vão entrar e assim por diante, para os lugares aonde tem que se desenvolver, né? Aonde tem que avançar. Pelo menos essa é a utilidade, né? Isso é importante, tá? Bom, tem outro tipo de medida, né? Que é o Gini. Algumas pessoas falam Gini, eu falo Gini, tá? O coeficiente de Gini, tá? Ele foi formalizado por um matemático italiano, tá? Que tinha o sobrenome de Gini. E o que ele avalia? Ele avalia a diferença de renda da população. E aqui é o contrário. Quanto mais perto de zero ele estiver, tá? A situação do lugar é melhor. O IDH, quanto mais perto de 1, né, mais longe do zero ele tiver, a situação do lugar é melhor, tá? Então aqui se avalia a renda, o poder de compra das pessoas. Então, quanto mais perto de zero, mais igualitária é a sociedade. Quer dizer, tem melhores condições de vida, tá? Então aqui, por incrível que pareça, vocês vão ter uma surpresa. Vocês viram lá que o IDH, os Estados Unidos, Canadá, ele sempre teve na dianteira. Aqui, gente, nós temos, por exemplo, o Brasil, até no positivo de vocês, 0,513, né? Então o negócio tá feio, né? Tá feio. Por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma medida de 2018, o seguinte, os Estados Unidos é 0,485. Então, quer dizer, está bem longe do zero. Então, as diferenças socioeconômicas, sociais, nos Estados Unidos tá alta, aumentou,
né? Por vários motivos. Só que eu posso dizer para vocês, as diferenças sociais nos Estados Unidos é diferente da nossa, né, gente? São mundos completamente diferentes. Aqui, nessa questão do Gini, o Canadá apresenta melhores condições de vida no país. Melhor poder de compra, né? E tudo mais. Então, esse coeficiente de Gini, ele é outro tipo de medida. A gente quase que não ouve muito falar isso na televisão, essas coisas todas. Bom, os países subdesenvolvidos, né, em desenvolvimento mesmo, nos emergentes, mesmo aqueles países mais industrializados, em países em desenvolvimento, no caso Brasil, Argentina, México e Chile, os problemas sociais, eles são muito graves, né? Isso a gente vê na televisão todo dia, essa questão de comida. Vocês podem pensar agora, né? Não sei se vocês, agora na época da pandemia, eu não sei se vocês vão em supermercado, mas vocês estão sentindo o preço das coisas? Então eu falo para vocês, como que uma pessoa que ganha menos de um salário mínimo ou até um salário mínimo, gente, é muito difícil comer, porque tem várias outras despesas. Aí você pode pensar assim, mas o governo está ajudando. Não, gente, não é por aí, né? Me parece que agora são R$300. E aí? Eu não estou falando mal, gente, dessa ajuda. Eu estou só dando exemplos, tá? Então, existe muitos problemas sociais graves. Falta de moradia, saneamento básico, desemprego. As pessoas não estão todas nas escolas, analfabetismo e assim por diante. Mais um, que o positivo falou, né, muito, é a questão do trabalho infantil, né? Então, por exemplo, existe nesses... Quando eu falo nos países, eu não estou falando que todos são iguais, gente, mas isso é uma coisa mais comum nessa questão desses países, né? Então, existe uma analogia, uma comparação a trabalho escravo, né? Escravo daquelas pessoas que vieram da África, uma comparação, gente, não quer dizer que seja igual. Então, pessoas que têm uma exploração de mão de obra ganham muito pouco, né? O trabalho infantil, isso é muito sério. As crianças deveriam estar em escolas, mas como que eu vou estar na escola se eu tenho que contribuir para dentro de casa, né? Como que eu vou ir para a escola, escutar aquilo tudo, se a minha cabeça não está, o meu cansaço, a minha cabeça não está voltada para aquilo, porque eu tenho que trabalhar. Então, pessoal, é complicado. Aqui no Brasil, por exemplo, é proibido por lei. Mas e aí? Como que nós fazemos com as pessoas que têm a necessidade? Não é? Porque para que a pessoa possa estudar, ele tem que ter uma estrutura, gente. Ele tem que ter uma estrutura muito boa. Ou familiar, ou educação dada pelo governo, e assim por diante. E vocês sabem muito bem que nós não temos, né? Na América Latina, nós temos 11 milhões de crianças que trabalham, tá? Então, quer dizer que estão trabalhando de alguma maneira, vendendo picolé, vendendo rosca, é um trabalho. E sem aquelas que têm um trabalho exaustivo durante o dia. Por que as pessoas, né, aquelas pessoas que empregam essa mão de obra infantil,
elas são punidas quando são descobertas. Mas por que eles preferem? Porque esta criança, conforme a idade, ela vai fazer o mesmo trabalho de um adulto e ele vai ganhar muito menos, né? Então, quer dizer, nós temos aqui situações graves, né? Essa questão, por exemplo, do trabalho, que eu falei muito parecido com o escravo, nós temos uma exploração de mão de obra, nós temos questões precárias de higiene. Por exemplo, os imigrantes, os bolivianos principalmente, que chegaram aqui, isso já vieram trabalhar principalmente em confecções em São Paulo, né? Ô, gente, era um trabalho árduo, era o dia inteiro, as pessoas moravam ali mesmo naquelas confecções, e aí você fala assim, mas o trabalhador, o empregador não tá sabendo? Lógico que tá sabendo, gente. Mas isso é a situação que ele acha que tem que fazer. Quer dizer, eles não estão ganhando nada, eles vão ganhar isso, mas a vida não é boa. E já houve muitas denúncias, tá? Então, por exemplo, a desigualdade socioeconômica, ela implica em pontos negativos para o desenvolvimento de um lugar, tá? E, ao contrário, a igualdade, quer dizer, a gente sabe muito bem que não é tão igual assim, implica em desenvolvimentos, né? Porque quanto mais subemprego, quanto mais situações precárias, menos desenvolvimento. Qual é o poder de compra dessas pessoas, pessoal? É quase zero, é o básico do básico. Quanto mais instruções, quanto mais condições de você ter um emprego melhor, mais é o seu poder de compra e mais ainda você vai, então, quer dizer, contribuir para o desenvolvimento. Se você tem lugares que compram, que tem um comércio que atende aquelas pessoas, se aquelas pessoas têm muito poder de compra, vai ter que aumentar essa questão do comércio, da indústria e assim por diante, tá? Nós temos aqui, por exemplo, na página 15, um gráfico, né? Proporção de pessoas em situação de pobreza e pobreza extrema, que é aquela, né, miserável, entre 2002 e 2017. Você pode ver que a pobreza extrema, ela em 2002 era 12,4, ela baixou. Quando foi em 2017, que ela deu uma aumentadinha, 10,2, né? De 12, depois você pode ver que em 2016 era 10. E a pobreza, que estava em 2002 com 45,9, em 2017 ela teve um recuo, tá? Aqui, gente, não está falando de nenhum lugar específico, da América Latina, então nós não estamos, como um todo, não estamos falando de país específico, tá? Então, é uma situação complicada, tá? É uma situação complicada. Então, pessoal, nós vamos parando por aqui, né? E até a próxima aula, tá bom? Beijos para vocês e até mais.